Estamos de volta, hoje é terça-feira, falando de pensão alimentícia. Dr. Nelson, que está aqui com a gente, do lado do Luquinha, saiu de São Paulo justamente para nos orientar. E já aprendi uma hoje aqui, gente, que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode ser liberado para aquele cara que não pagou a pensão, quer dizer, não para ele, mas para ex dele. Se ele não pagou a pensão, o juiz vai lá e determina o fundo de garantia, é dela, pronto, acabou. Então, por isso que tem que ter a contratação de um advogado, viu, Luquinha? Perfeito. A Camila mandou uma perguntinha para a gente por vídeo, vamos assistir. O que a mãe deve fazer quando ela coloca o pai na justiça para pagar a pensão e mesmo assim ele não paga? Quantos meses de atraso a mãe já pode fazer a denúncia contra o pai que não pagou a pensão? E aí, doutor? Bom, primeiro, né, a Solange já mencionou, mas é necessário contratar um advogado, né? Se não tiver condições de pagar um advogado particular, vai até a Defensoria Pública. Sim. Ou vai até a OAB, né, da região e procura aquele advogado que é conveniado junto com a Defensoria para fazer assistência judiciária gratuita. Né? Mas é sempre importante, tem que ter um advogado, não tem jeito. Para entrar com ação na justiça, precisa de um advogado. E a orientação também é do advogado, né? Não é daquela pessoa que ouviu falar, é um parente que ouviu falar e diz, não, tem que procurar um advogado. Procure sempre um advogado, que é importante para você ter uma resposta certa, né? Bom, a questão de execução, isso que ela está dizendo, é uma Sim. execução ou cumprimento de sentença, né? Nós temos aí uma linha de tempo. Por exemplo, 3 meses a partir da propositura da ação, se a pessoa está devendo, já está fixado o valor dos alimentos, seja por sentença ou por um acordo, e ela não está pagando, 3 meses antes da propositura dessa ação de execução da cobrança, mais o que forem vencendo o processo, sob pena de prisão. Eu posso prender, pedir prisão, que aí normalmente é aquele cara que é um devedor contumaz, aquele devedor que nunca vai pagar e não tem nada no nome dele. E é rápido então, a prisão. Aí tem que entrar com essa, não tem muito jeito, né? Aí é sob pena de prisão. Agora, aquele que tem condições financeiras boas, não precisa entrar com pena de prisão, mas, às vezes, ele também é um devedor contumaz, então posso entrar com 2. Eu vou entrar com uma ação agora de propositura de pena de prisão, as últimas 3 prestações, mais o que forem vencendo no processo. E uma, né, aquela que ela mencionou, 4 anos, a restante para trás é sob pena de penhora, ou seja, execução que eu vou penhorar um bem, um patrimônio, um fundo de garantia, um salário, se tiver, né? Se tiver. Quanto tempo o cidadão ou a cidadã, porque a mulher também paga pensão, né, fica preso? Então, o primeiro, quando é a primeira vez, normalmente o juiz dá um mês. Hoje tem que ser um mês, né? Que antigamente tinha até 30 dias, até 60. Então ele dava em dias. Mas hoje tem até anunciado aqui em São Paulo, mencionando que tem 100 meses. É de 1 a 3 meses de prisão. Entendi. Então, normalmente a primeira é um mês. Segunda, 2. A terceira, 3 meses. E deixa de ser réu primário? Não, é uma prisão civil, né? Não entra na parte criminal. Ok, então. Luquinha. Só tem uma pergunta interessante aqui, só que o doutor comentou um pouquinho sobre isso, mas a mamãe está preocupada com o filho, que paga a pensão, está atrasado e quer saber o que ele faz, porque ele está desempregado. Ele tem que, na verdade, assim, quando você fica desempregado, não é motivo para não pagar a pensão alimentícia. É que muita gente fala assim, ficou desempregado, agora não vou pagar. Não vai pagar, tem que pagar. A criança necessita, né? Não tem jeito. E ela está viva como também? Ela está sustentando como? Sim. Essa pessoa que está desempregada? Então ela tem algum dinheiro. Alguma coisa ela está sobrevivendo, então teria que repassar também. É que cabe uma revisional de alimentos. Vai para frente do juiz. Sim. Você perdeu emprego, você não vai pagar mais aquilo que você devia. Mas você agora vai pedir para reduzir o valor. Mas alguma coisa tem que pagar, não tem jeito. Né? Tem que ser, porque a criança é o que mais necessita. Né? Ela não pode trabalhar. Se você já está desempregado, imagina a criança. Né? Então é necessário sim, não tem como. Há uma revisional, pode propor uma revisional de alimentos para diminuir o valor da pensão alimentícia, mas não é fundamento para você não pagar a pensão. E o doutor falou, se não tem condição, procura a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em São José dos Campos, a faculdade Univap tem um atendimento muito bom com os alunos de Direito que já estão no último ano, que podem te atender também. Agora, Luquinha, é uma história antiga, só que muita gente ainda não sabe. O doutor está falando, só isso é de 2008, mas tem gente que não sabe que as grávidas também têm direito à pensão alimentícia. Grávida mesmo, antes de o neném nascer. A gente vai conferir na reportagem. Esta jovem foi abandonada pelo namorado ainda no início da gravidez. Ela procurou a Defensoria Pública e, através de uma ação judicial, ela garantiu uma pensão durante a gestação. No momento eu estava trabalhando, né, ganhando um salário mínimo, e numa gestação a gente precisa, né, de auxílios para uma alimentação saudável, para acompanhamentos médicos, e aí eu resolvi procurar a Defensoria Pública.
A pensão é chamada de alimentos gravídicos e foi constituída em 2008 para amparar as mulheres grávidas. Os valores são pagos ao longo dos 9 meses de gestação e cobrem despesas adicionais, assistência médica e psicológica e exames de qualquer natureza. O intuito do legislador foi que resguardar o nascituro desde a concepção, o bebê, para que ele possa crescer e nascer saudável. A lei ampara a mulher apenas no período da gravidez e o valor da pensão é estipulado pela Justiça dependendo das condições financeiras do pai do bebê. Além de analisar o valor das despesas, da gestação, o juiz também tem que avaliar o mínimo da capacidade, da possibilidade daquele futuro pai. Então, se a mulher já puder, desde o princípio, comprovar o valor que ele ganha, se ele trabalha, qual empresa ele trabalha. No ano passado, apenas 1.019 grávidas recorreram à Justiça para garantir os alimentos gravídicos. O número, considerado baixo, mostra que muitas mulheres ainda não sabem, mas têm direito à pensão alimentícia durante a gravidez. Pois é, eu estava perguntando aqui para o doutor Nelson. Perfeito, acho essa lei perfeita, mas tem um porém. Vai que quando o bebê nasce, não é do cidadão que estava pagando a pensão. Ela, eu me enganei, eu achei que era do João e é do Pedro. E o Pedro é que pagou a pensão, o João é que pagou a pensão toda. E aí, coitado? É que tudo tem um trâmite, né? Essa legislação é a Lei 11.000, quem quiser anotar, né? A Lei 11.804 de 2008, ela tem 12 artigos e 6 artigos foram vetados. Então só tem 6. E o primeiro artigo diz que trata-se de alimentos gravídicos. E o último artigo diz que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Tiraram o meinho, tiraram o miolinho. Só tem 4 artigos, mas são artigos importantíssimos. Que a primeira situação é aquela que realmente, se o réu, na verdade assim, nasceu a criança com vida, se o réu não contestou a paternidade, vai presumir que o réu é o pai. Foi ele que fez o filho. Vai presumir. Então, se ele tem desconfiança, é necessário que ele já, na contestação, ele manifeste esta negatória de paternidade, falando, não é meu, né? E deveria ser feito o exame de DNA. Antes do pagamento da pensão alimentícia. Senão ele, uma vez pago, não volta mais, né? Que o exame de DNA é possível fazer durante a gravidez. É possível fazer. É difícil acontecer isso, porque tem juízes que têm medo, porque já aconteceu esse intrauterino, mas já ouvi médico falar que hoje é super tranquilo, mas custa caro. E aí provavelmente o IMESC não tem esse exame. Então vai esperar nascer com vida mesmo. Mas é possível pedir a suspensão do pagamento, né? Entendi. Então presta atenção. Não fui eu que fiz o filho. Então já contesta antes, senão vai morrer com uma grana aí, viu? Que coisa, hein, Sol? Boa sacada que você teve, eu não tinha nem pensado nisso, né? Vou comentar com vocês de casa que uma lenda da Fórmula 1 que se foi, o único piloto campeão mundial pela Ferrari e McLaren, o austríaco Niki Lauda, morreu nessa segunda-feira aos 70 anos em Viena, na Itália. No início do ano, o ex-piloto teve uma gripe forte logo após fazer um transplante de pulmão e Niki Lauda estava fazendo também hemodiálise. Lauda foi campeão em 1975, 77 e 84 e ele escapou até de um dos mais terríveis acidentes da história da categoria, o incêndio em Nürburgring, em 1976. Lauda ele voltou só depois desse acidente aí, que foi tão grave, a correr 43 dias na Itália. Ele teve o rosto praticamente todo queimado, ele fez cirurgia plástica com Ivo Pitangui, ele veio ao Brasil fazer cirurgia plástica, foi um grande nome realmente da Fórmula 1, todos os pilotos de Fórmula 1 se manifestando nas redes sociais, como sempre tem gente que deixa a marca, né? Com certeza, Sol, deixa mesmo, né? Bom, no próximo bloco a gente vai ver um torneio diferente, um torneio de tapa na cara, a gente já explica para você, mas agora é momento de carinho. Que isso? Cadê? O Igor tá viajando. Boa tarde, falando nisso! Avisa que eu cheguei, que a gente vive a